Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, obrigado por estar aí. Hoje estamos na lição número 12 aqui da nossa revista Betel. Quem vos fala é o professor Ronald, eu sou professor do Instituto Teológico Metanoem. Prazer em servir aos amados irmãos. O tema da nossa lição de hoje é conhecendo e lidando com os transtornos alimentares. E nós temos aí nosso texto áureo, que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Diz assim: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? E nossa verdade aplicada diz: o cuidado exagerado com a aparência pode nos afastar de Deus e nos levar à morte. Então, nós vamos ter aqui o cuidado dos pontos extremos. Nós estamos vendo aqui um transtorno que pode levar a pontos extremos. Os objetivos da lição são 3: ensinar o que é a anorexia nervosa, mostrar os sintomas da bulimia nervosa e explicar como lidar com os transtornos alimentares. Nosso texto está em 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17 e capítulo 10, versículo 31 ao 33. Você lê em casa, ok? Já vamos lá na introdução. Diz: abordaremos a anorexia nervosa e a bulimia nervosa, que são transtornos alimentares mais conhecidos e comuns. Então aqui nós vamos ver esses dois tipos de transtornos alimentares, onde a pessoa ela é levada por uma compulsão. Vamos lá? O que é anorexia nervosa? Como uma enfermidade da alma, estaremos vendo, depois observando a anorexia de perto e observando comportamentos. O que é anorexia nervosa? É um distúrbio alimentar que leva a pessoa a ter uma visão distorcida do seu corpo. Existe o medo de ganhar peso. Então, na anorexia nervosa, nós temos justamente este problema. A pessoa, ela sempre se enxerga com mais peso do que normalmente ela tem. Ela não se conforma com o peso do seu corpo, ela está se enxergando gorda, vamos dizer assim, em outras palavras, mais claramente falando. Ela está num peso ideal, mas ela está se enxergando gorda e ela acha que tem que emagrecer mais do que já está. Então, a anorexia, como enfermidade da alma, é uma doença ligada a questões emocionais. As causas são atribuídas a questões genéticas e a fatores culturais, sociais e ambientais. Surge pelo receio do indivíduo em ganhar peso e por vontade exagerada de ser magro. Veja, aqui então nós temos essa questão como uma questão emocional, ou seja, como a pessoa interpreta a si mesmo o seu corpo, e como ela interpreta as questões que estão à sua volta. Então, essas interpretações que ela dá das questões circunstanciais à sua volta, daquilo que ela ouve, daquilo que ela vê, e como ela se vê a si mesmo, essas questões, essas interpretações erradas geram emoções erradas. Aí então ela sente um desejo de exageradamente ser magra. A pessoa quer ser magra, ela quer emagrecer, tem medo de ganhar peso, porque ela está interpretando as coisas de uma forma emocional errada. Então não é uma realidade, mas ela assim interpreta. Observando a anorexia de perto, quando alguém não está levando em conta os riscos à saúde pelo baixo peso, devemos tentar nos aproximar para observar de perto se o mesmo está vivendo um processo de anorexia. Então, se você vê alguém
tá? Que não leva em conta, né, os riscos à saúde, ou seja, ela não está se importando, né, se ela vai ficar doente ou não, né, mas ela simplesmente está procurando emagrecer sem ter cuidado, então é um sinal. É necessário informar a essa pessoa que existem tabelas médicas que regulam o peso, tá? Então existe uma forma, né, de controlar esse peso, de você avaliar se está no peso ideal ou não. É incluso na internet, né, tem alguns sites onde você entra, né, e você coloca teu peso, você coloca a tua altura, né, e ela calcula, né, o peso ideal para você, ok? Então tem que se ver direitinho. Observando comportamentos. Então, que comportamentos manifesta a pessoa que está com anorexia ou que está entrando no processo da anorexia? Primeira questão é cortar a comida em pequenos pedaços ou movê-los no prato em vez de comê-los. Ou seja, ela só fica lá como que brincando, né, cortando os pedaços e vai deixando de lado e não come de fato. E também essa pessoa, ela exercita-se o tempo todo, né, ou seja, o seu corpo, né, faz exercícios físicos, mesmo quando o clima está ruim, a pessoa está machucada ou tem muita tarefa para fazer ocupada, mas mesmo assim ela está procurando intensamente exercitar-se, tá? Ou seja, não leva em conta que o corpo também precisa descansar. Por quê? Porque está se vendo gorda. Ou usar comprimidos para urinar, né, os seus diuréticos, ou evacuar, que são os enemas e laxantes, ou reduzir o apetite, que também são comprimidos para perda de peso, tá? Então essa pessoa pode tentar achar outros meios, né, para emagrecer. Então, agora os sintomas físicos no corpo dessa pessoa: a pele manchada ou amarelada, seca, coberta por pelos finos, extrema sensibilidade ao frio, tá? Ou seja, ela veste várias camadas de roupas para ficar aquecido. Pensamento confuso, lento, junto com a memória, os julgamentos deficientes, tá? Veja, são sintomas físicos de uma pessoa que pode estar com anorexia. Depressão, boca seca, perda de resistência óssea, tá? Então, se uma pessoa está tendo um grande número desses sintomas, deve procurar um especialista, tá? Às vezes é, às vezes não é. Pode ser outra doença, tá? Mas se a pessoa está vendo esses sintomas, tá? Procure um especialista, conta, né? Pode ser que esteja com anorexia. Ou ainda em relação aos seus sintomas físicos, a anorexia está ligada a origens psicológicas e fisiológicas. E uma vez instalada, a anorexia atrapalha a ação de um dos hormônios que controla o apetite, que é a melanocortina, o que deixa a pessoa constantemente sem fome. Olha só, a pessoa, né, ela pensa, né, se visualiza como gorda, sente um sentimento, uma emoção, né, desagradável. Agora ela colocou um sentimento desagradável à comida, tá? Ela sente uma emoção negativa em relação aos alimentos e acabou, né, criando uma barreira, tá? Essa barreira no cérebro, tá? Ela atrapalha a ação então dos hormônios que controlam o apetite. E essa pessoa se sente sem fome. Ela diz: não estou com fome, não quero comer. Tá? Então, isso é uma questão psicológica. O que é bulimia nervosa? Bom, isso foi a anorexia, agora a bulimia. Bulimia é a compulsão alimentar, como avaliar e avaliando a gravidade. O que é bulimia? É um distúrbio alimentar também, no qual o indivíduo perde o controle em relação à ingestão de alimentos e é levado a episódios de vômito, provocado
de vômito provocado e consumo de medicamentos para controlar o ganho de peso. Então vamos ver que há diferença, tá, entre a anorexia e entre a bulimia. A anorexia, ela não quer comer de jeito nenhum. Na bulimia não, tá? Essa pessoa come. A bulimia é caracterizada por episódios recorrentes de compulsão alimentar. Então, o que é compulsão alimentar? Compulsão alimentar é quando uma pessoa que em um período de pelo menos 2 horas ingira uma quantidade de alimentos acima do normal para esse período. Tá? Então, a pessoa com compulsão alimentar, ela vai comendo, né? Ela não se sacia. Tá? Então veja que é diferente da anorexia. Tá? Essa pessoa aqui, ela está comendo, tá, descontroladamente. Agora, depois, ela vai cair no mesmo erro, ou um erro bem parecido, né, com da anorexia. Tá? Um distúrbio de imagem, em que o indivíduo não consegue aceitar o próprio corpo como ele é, ou enxerga seu corpo acima do peso, em níveis, né, acima da realidade. Veja só. Então aqui nós temos a bulimia, tá? Ela também tem esse distúrbio de imagem. Tá? Ela não consegue enxergar-se como é de fato. Tá? Ela enxerga deformidade, ela interpreta, na verdade, quando dizemos aqui enxergar, estamos dizendo enxergar aqui na mente, tá? Interpretar a realidade. Ela interpreta seu corpo acima do peso. Bom, como que nós avaliamos, né, uma bulimia? Quando os episódios de compulsão alimentar e os compensatórios, no mínimo uma vez por semana e no período de 3 meses, acontecem esses episódios, a situação deve ser avaliada cuidadosamente. Então veja que a bulimia ela é constatada por 2 fatores, né? É a soma de 2 fatores. Primeiro, a questão, a compulsão alimentar, tá? Que ela quer comer, e logo em seguida, né, ela está insatisfeita com aquilo que ela fez e agora ela vai provocar vômitos, né, para ter o corpo ideal. Tá? Então isso aí é essa compulsão alimentar. A gravidade da bulimia será avaliada de acordo com o ciclo de episódios, né? Compulsão e compensatórios, né? Ela come e provoca vômitos, come e provoca vômitos. Então qual o período, o ciclo que está acontecendo isto, tá? É que mostra, né, a gravidade, tá? A frequência desses fatores, compulsão, compensatórios, né? Compensatórios é o fator que leva a pessoa a vomitar, ok? Seja colocando a mão na garganta, seja tomando alguns remédios, tá? Então esses são os compensatórios, né? Ele quer compensar aquilo que ingeriu, né, provocando os vômitos, ok? Bom, agora o 3 aqui, nós vamos ver transtornos alimentares, como lidar. Vários estudos foram realizados, né, o perigo das pressões culturais e tratando com equilíbrio. Transtornos alimentares, como lidar? Os transtornos alimentares são caracterizados por perturbações no comportamento alimentar que podem levar ao emagrecimento extremo ou obesidade. Então nós temos 2 extremos, tá? Transtorno alimentar, né? Pode ser a anorexia, que leva a um emagrecimento extremo, ou pode ser a bulimia, né, que pode conduzir à obesidade, tá? Ou, né, ao extremo, né, na verdade, né, ela pode comer compulsivamente e depois, né, vomitar também isso, tá, de uma forma desconfortável para essa pessoa. Vários estudos realizados foram feitos e os transtornos ocorrem na maioria em mulheres jovens de camadas mais privilegiadas do grupo social. Então, perceba aqui, tá, que as mulheres, quando falamos das camadas sociais, mais elevadas, mais privilegiadas, das mulheres jovens, é porque
normalmente essas pessoas têm um grupo, né, onde se coloca um padrão de beleza, um padrão de mulher que seja aceitável nesses grupos sociais. Então, os fatores psicológicos e genéticos não são descartados, porém, aspectos sociais, que são a pressão pela estética, e culturais, são os mais comuns a serem observados. Então, no meio social, né, onde essas pessoas vivem, tá, as pessoas exigem um padrão que esse grupo, tá, determinou como aceitável ou como belo. Tá? Então, isso faz uma pressão psicológica. Aí nós vemos o perigo das pressões culturais. Pressões culturais que exigem um corpo perfeito, né? Ou seja, isso se chama uma ditadura da beleza. Isso tem provocado baixa autoestima. Tá? Então as pessoas, tá? Eles veem um padrão, né? A mídia vende seu padrão. Tá? Isso é importante a gente entender. Tá? A mídia vende um padrão de beleza, tá? Que foge da realidade. E na verdade muitas fotos, muitas imagens, alguns modelos, incluso são trabalhados em programas de computadores para deixar elas mais finas do que na verdade são. Aí a mídia colocou aquilo como um padrão de que mulher bonita tem que ser daquele formato, daquele padrão. O que não é verdade. Cada mulher, né, ou cada pessoa, ela é criada com um físico, né, tanto questão óssea, né, que é, ou vamos dizer assim, a base, tá, em relação se vai ser mais forte, mais magra, né, se vai ter mais peso ou não, né? Tem toda uma série de questões que devem ser avaliadas. Então, um mal aqui que nós estamos vendo na ditadura da beleza é que as pessoas querem se comparar com outras, né, para definir se estão bonitas ou não. 1 Coríntios 6,20 nos diz: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esse versículo, no contexto, nos está falando a respeito de todos os desejos naturais. Tá? Nosso corpo, tá? Nossa matéria, né? Ela tem seus desejos naturais. Né? Nossas emoções também fizeram uma ligação, né, a esses desejos, tá? E nós interpretamos aquela comida ou aquele estilo de vida, né, como aceitável. A comida é gostosa, é aquele estilo de vida aceitável ou não? E nós acabamos criando um sistema, um padrão. Agora, a palavra de Deus disse que esse corpo não é nosso. Tá? Assim como o Espírito, nós aceitamos Jesus para ser salvos, né? Também o corpo entra nesse processo da salvação, onde deve ser cuidado, tá? Com muita sabedoria. Como é que é tratado a questão dos problemas alimentares? É preciso restaurar o comportamento alimentar e equilibrar o peso ideal segundo as tabelas médicas. Então a pessoa tem que entender que precisa restaurar, tá, o comportamento alimentar. Então é preciso às vezes de um acompanhamento, equipe multiprofissional. Então às vezes a pessoa sozinha não vai conseguir, tá? Como o nosso autor colocou aqui, às vezes precisa de um psiquiatra, endocrinologista, nutricionista, psicanalista, um psicólogo, tá? Então uma equipe às vezes é preciso para ajudar essa pessoa a interpretar a sua realidade como de fato ela é. Porque lembre-se, tá, que estes problemas, tá, são problemas de interpretação que a pessoa está fazendo de si mesmo e das questões externas também. Então precisa
a pessoa, né, aprender a valorizar-se como pessoa e a administrar as pressões externas. Em outras palavras, esta pessoa precisa se enxergar, tá, de forma real, como ela é, valorizar a si mesmo dentro dos seus padrões, né, ir no médico e ver qual o padrão de peso ideal para ela, tá, e ela vai administrar também as pressões externas, porque alguém pode chamar a pessoa de gorda, né? E pode fazer aquela pressão, né? As pessoas lamentavelmente às vezes brincam, né? Chamam de baleia, gorda e outros sinônimos desse aspecto, né? Bom, não importa o que os outros digam, tá? Agora é importante você, né, como pessoa, se valorizar a si mesmo e ter seu conceito, né? Foi no médico, o médico disse que tal peso ideal, você está dentro do peso ideal, maravilha, esqueça do que os outros dizem, tá? Mesmo que você esteja, vamos dizer agora, com um peso extra a mais, isso é simplesmente um resultado, né? Tá? Vamos colocar assim. O peso extra, o que é o peso extra? Nada mais é o resultado de uma alimentação extra. Então isso é fácil de você trabalhar, tá? Desde que não seja um problema genético, né, que precisa às vezes de um tratamento mais prolongado, tá? Mas o excesso de peso normalmente é um resultado de excesso, né, de ingerir alimentos e pouca atividade física. Então as pessoas têm que saber compreender a si mesmos, tá? Se autovalorizar. Você quer emagrecer? É só parar de comer muito e começar a fazer exercícios físicos a mais, tá? Então não precisa entrar na bulimia, né? É só se reeducar, valorizar o que deve ser valorizado. A igreja deve fortalecer a fé da pessoa com a palavra, ensinando a valorizar cada conquista na luta contra o transtorno. Então nós, como ministros, né, devemos ensinar as pessoas, né, que todo o resultado, tá, que a pessoa está vivendo nesse momento, né, toda questão que a pessoa está vivendo nesse momento é um resultado de algumas decisões que ela tomou. Então nós vamos ajudar a ela. Como? Valorizando as conquistas. Antes, vamos colocar assim, tá? Essa pessoa estava, né, anoréxica, vamos colocar. Ela estava com 15 quilos abaixo do normal. Agora ela está só com 14 quilos abaixo do normal. Ou seja, tem 1 quilo já de vitória, tá? Você deve valorizar essas conquistas, seja de 1000 quilos, seja de 1 quilo, que aumentou do peso, né? Estava anoréxica, que está retornando. Cada sucesso, cada pequeno avanço deve ser valorizado. E também aqui na cabeça a pessoa deve trocar os pensamentos destrutivos, ou seja, de que ela é gorda, de que não vai conseguir, ou que a felicidade está no tipo de padrão que a mídia apresenta. Isso ela tem que desfazer-se desses pensamentos destrutivos para poder mudar seus comportamentos alimentares. Então, o que faz essa mídia? Eu coloquei uma imagem aí. Normalmente a mídia apresenta imagens de pessoas assim magras. E a pessoa acha que para ela ser aceitável na sociedade tem que ser também nesse padrão, tá? Então aí essa pessoa está criando uma imagem, né? Quando ela se compara, tá, com essa imagem magra e ela a si mesma, né? Como disse Augusto Cury, às vezes ela se olha no espelho e a pergunta que ela faz é: espelho, espelho meu, existe alguém mais feia do que eu? Ou seja, ela perdeu toda essa autoestima, tá? Então a pessoa precisa se aceitar a si mesmo, tá? E ver no médico qual o peso ideal para poder trabalhar o seu corpo. Os problemas estudados são mais comuns do que imaginamos, né? Seja a anorexia, seja a bulimia, é bem comum. Agora, todo desejo natural desgovernado, ele nos domina e arrasta para a destruição. Veja que quando Jesus estava no deserto,
Satanás lhe apresenta a pedra, e Jesus estava em 40 dias de jejum, e Satanás disse, se tu és o Cristo, transforma essas pedras em pães. Jesus está com fome? Tá. Tem um desejo natural? Tem. Não é pecado comer pão, tá? Só que o inimigo está incitando Jesus, tá, a tomar uma providência particular sem a direção de Deus. Olha, uma atitude independente daquilo que Deus lhe disse, tá, para que esse desejo natural de comer domine Jesus. Só que Jesus pensa na palavra e diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Esse contexto de nem só de pão viverá o homem está ligado àquele texto no Antigo Testamento, quando Deus disse que na hora certa, todo dia, para Israel no deserto, providenciaria o pão. Ou seja, quando Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, está dizendo, Deus sempre supre a necessidade no tempo certo. Eu estou com fome, faz 40 dias, mas eu não vou morrer de fome, porque Deus vai cumprir aquilo que Ele disse na sua palavra. Ou seja, eu não preciso tomar iniciativa própria. Eu não vou deixar que o desejo natural de comer me domine e me leve a agir de forma independente daquilo que Deus disse, tá? Então aí está um segredo. Não deixe que os desejos naturais te dominem, porque senão você vai ficar prisioneiro deles. Concluindo, ensinamos o que é anorexia nervosa, mostramos os sintomas da bulimia nervosa e explicamos como lidar os transtornos alimentares. Meus amados irmãos, minhas irmãs, muito obrigado por ter participado. Deus te abençoe. Eu agradeço a todos os seus amados irmãos que têm escrito, têm falado que tem ajudado bastante a lição. E também, novamente, eu quero esclarecer que no vídeo aqui, você está assistindo o vídeo, embaixo do vídeo tem os links, tá? Tem os links que você pode baixar essa apresentação em PowerPoint ou em PDF. Você pode abaixar no teu celular, no teu computador, e apresentar na igreja, usar essa apresentação aqui na igreja para você apresentar a tua aula, ok? Deus abençoe, muito obrigado, paz do Senhor, uma boa escola dominical para os amados.